Na continuidade de inequações exponenciais. Uma inequação que tem incógnita no expoente são denominadas inequações exponenciais. Então, senhores, nós temos aqui 3 exemplos de inequações exponenciais, porque todas elas apresentam variável ou incógnita em seus expoentes. Temos 2 tipos a considerar: o tipo em que a base é maior do que 1 e o tipo em que a base está ou encontra-se entre 0 e 1. Então, senhores, nós temos aqui um exemplo da base maior do que 1. Aqui um outro exemplo. E nesse nosso caso, nós temos um tipo de inequação em que a base está entre 0 e 1. Então, são os 2 tipos que consideramos em relação às inequações exponenciais. Senhores, vamos aqui às inequações em que a base é maior do que 1. Alguns detalhes sobre esse tipo de inequação. Então, senhores, a função exponencial y igual a x, quer dizer, em que a consideração é sobre uma base maior do que 1, considerando esse a maior do que 1, ela apresenta-se com esse tipo de gráfico, esse tipo de arco. Trata-se de uma função crescente porque, à medida que a gente usa ou atribuímos valores maiores a x, a imagem do respectivo valor aumenta. Então, senhores, quando temos de resolver inequações exponenciais, é mais ou menos o mesmo tipo das equações. Procuramos igualar as bases para serem eliminadas. No caso do a maior do que 1, o nosso ax1, ele é maior do que o ax2. Vamos eliminar suas bases. Quando eliminamos as bases, senhores, o que acontece em relação aos elementos de domínio que geraram essa imagem? Permanece verdade. O x1 é um valor maior do que o x2. Então, senhores, quando o ax2 é menor do que ax1, eliminamos as bases, o que podemos dizer dos expoentes? Continua o mesmo. O ax2 sendo menor do que o ax1, o valor que gera o ax2, ele é menor do que o x1. Então, senhores, quando a é maior do que 1, ao eliminarmos as bases, o sentido é mantido em relação aos expoentes. Senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo. Resolver a inequação 2 elevado a x maior do que 128. Senhores, quando resolvemos inequações, é o mesmo caso, é o mesmo objetivo inicial. Para sua resolução, devemos iniciar igualando as bases. Para isso, vamos fatorar o 128, que é o 2 a 7. Senhores, base maior do que 1. 2 é uma base maior do que 1. Vamos eliminar as bases. Se eliminarmos as bases, senhores, o sentido em relação aos expoentes permanece. Então, nosso x é maior do que 7. Podemos, então, citar, senhores, que o conjunto de solução dessa inequação são os reais maiores que 7. Então, senhores, aí um exemplo do tipo mais simples possível das inequações exponenciais. Senhores, vamos rever aqui alguma coisa sobre as inequações exponenciais com base entre 0 e 1. Senhores, vimos nos vídeos sobre as funções exponenciais que uma função exponencial y igual a x em que a base está entre 0 e 1, ela apresenta-se com esse tipo de gráfico. Ou seja, trata-se, senhores, de um gráfico de uma função decrescente. E aqui nós podemos conferir que o a elevado a x1 é uma imagem gerada por x1, domínio, e o ax2 é uma imagem gerada por x2. Ao eliminarmos as bases, senhores, o que vai acontecer em relação aos elementos de domínio? Senhores, invertemos, ó. O ax1 ele é maior do que o ax2, mas o mesmo não acontece com os elementos de domínio. Ou seja, necessariamente nós temos que inverter o sinal, porque o x1 está na condição negativa, é menor do que o valor x2. Então, senhores, e o ax2 sendo menor do que o ax1, ao eliminarmos as bases, o que vai acontecer com os expoentes, senhores? Temos que inverter os sinais. Então, é bom guardar essa nota,
que ao você trabalhar com valores exponenciais em que a base está entre 0 e 1, ao eliminarmos as bases, devemos trocar ou inverter o sentido em relação aos expoentes. Senhores, vamos aqui a uma pequena equação. 3 elevado a 3/5 a x é maior ou igual a 125 a 7. Senhores, vamos fatorar o 125 e 27, chegamos a isso. Aplicando uma das propriedades de expoentes, ficamos, ou de potências, ficamos com 5/3 ao cubo. Não são iguais. Para chegarmos à igualdade entre as bases, senhores, vamos inverter aqui essa segunda. Se o expoente está positivo a 5/3, passa a ser negativo a 3/5. Agora sim, senhores, as bases são iguais, podemos trabalhar com o seu cancelamento, lembrando que se a base 3/5 está entre 0 e 1, senhores, o sinal para os expoentes será invertido, ou seja, x será menor ou igual a menos 3, que é então o seu conjunto de solução. Senhores, vamos aqui a um outro exemplo de inequação com duplo sentido. Nesse tipo de inequação, senhores, uma das maneiras de resolver, resolvemos parte a parte, ou seja, digamos, um primeiro caso, os dois termos que estão do centro e à esquerda. Tomamos esse caso de inequação. Base maior do que 1, vamos resolver, eliminamos as bases, ficamos com x menor do que 3, sentido é permanecido. Senhores, chegamos a denominar então nosso primeiro caso. Recorremos ao eixo real, usando 3 como posição. Se são os reais menores do que 3, são os que estão à sua esquerda, à esquerda 3. Segundo caso, senhores, vamos tomar aqui a condição centro-direita, ou seja, formamos a inequação 3 ao cubo menor do que 3 a 2x, senhores, base maior do que 1. Ao serem canceladas, podemos trabalhar com o valor AX sendo maior do que 3/6. É o nosso caso 2, representado no eixo real, né? São os reais maiores do que 3. Tendo cuidado de localizar os zeros das duas inequações, ficamos com essa dependência. Sua condição de interseção, senhores, a interseção entre esses dois intervalos vem ser os reais que estejam ou são compreendidos maiores do que 3/6 e menores do que 3, forma então nosso conjunto de solução. Então, senhores, é uma maneira de resolução desse estilo de inequação. Deixamos então essas 5 questões para os senhores com as respectivas respostas. E no mais, senhores, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.